Tipos de conhecimento 7. Cada um desses tipos de conhecimento, o senso comum, a arte, o mítico religioso, a ciência e a filosofia, ele tem o seu mundo, na verdade, né? Que implica em procedimentos, em modos, em métodos, mas não no sentido científico, de uma metodologia científica só no caso da ciência, né? Mas em algum tipo de método para fazer aquilo. Quer dizer, se você procura ter revelação religiosa, você não vai fazer isso fazendo uma pesquisa sociológica ou fazendo um trabalho estético, observando formas, imitando essas formas, né? Observar as formas, imitar as formas, procurar sonoridades, procurar a expressão do corpo, a expressão da linguagem, são vários trabalhos com materiais no sentido estético. Aí é arte. Procurar pensar o pensamento, procurar entender as bases, sejam elas quais forem, do que a gente pensa, e fazer a crítica disso, e fazer propostas de avanço no pensamento, poderia ser um método filosófico. Eu digo poderia porque cada filósofo faz uma coisa, mas sempre nesse sentido, segundo a minha visão de pensar o pensamento. Clément Rosset fala que a função da filosofia é curar o homem da sua loucura. Como esse feito é irrealizável, a filosofia é a mais longa das práticas, tem uma longa duração, né? E o filósofo fala, o Platão fala que está no verbete Filosofia do Abaiano, e está no Eutidemo, quer dizer, ele cita, ele é um verbete enorme, gigante, muito, tudo ali é muito legal para quem quer entender filosofia. E ele cita o Eutidemo, 288, 289, que o manuscrito original ele tem uma numeração e você sempre indica por isso, seja qual for a edição, você encontra pela numeração ao lado na margem. Que nada adiantaria se o homem pudesse transformar as pedras comuns em ouro se ele não tivesse utilidade para o ouro, não soubesse o que é o ouro. Nada adiantaria uma medicina que conseguisse a cura total até a vida eterna se o homem não tivesse um objetivo para fazer na vida, né? Então, o que fazer com essa vida eterna, né? Então, essa ideia que é até utilitária, né? O que fazer com o ouro, na verdade é a busca do sentido. O sentido da vida, o sentido da riqueza, o sentido do trabalho, o sentido de qualquer esforço, né? Então, na minha leitura, Platão está dizendo que a filosofia é a busca do sentido de todas as coisas, que é muito genial. No caso da ciência, a ciência segue o método científico, observação do fenômeno, formulação de hipóteses sobre esse fenômeno, experiências para testar as hipóteses e, com o resultado das experiências, formulação de uma hipótese comprovada, fortificada ou de uma teoria. Formatação, formalização desse resultado e divulgação, comunização das descobertas, né? Não há ciência solipsista, quer dizer, que se esconde em si mesma. Ela sempre é um trabalho em rede. Olha que coisa interessante. A vacina Sabin foi descoberta por um cientista do campo da medicina chamado Albert Sabin, né? Ele era casado com uma brasileira. Nos anos 60 ele vinha no Brasil pingar a gotinha, às vezes, a primeira gotinha, assim, a primeira vacina, né? Daquela fila, ele pingava a primeira e tal. E aí, ela é assinada. Sabin descobriu. Nunca é alguém sozinho na ciência, né? Mas você pode marcar. Quem assina a descrição do genoma humano? Não dá para colocar essa autoria. Porque o genoma foi feito por 10 anos, da década de 90 aos anos 2000 e tanto, foi feita a descrição do genoma, o mapeamento do genoma, numa rede mundial de noite de laboratórios e cientistas, né? Essa rede que fez a descrição do genoma, ela é
assim, a visualização de como funciona a ciência. Ciência é sempre... Não dá para imaginar aquele cientista que se isola e descobre tudo sozinho, que é até uma figura literária do cinema. Mas, na verdade, a ciência, em cada mínima coisa, ou nas grandes construções, ela depende desse trabalho de equipe totalmente. Não é igual à arte. A arte, o Pound fala, Ezra Pound fala, talking between intelligent men. A poesia é a conversa de homens inteligentes ao longo dos tempos. Então também é uma rede, né? Mas você pode imaginar um escritor que escreve na sua casa o tempo todo e tal. Ele tem esse contato com os livros, mas assim. Agora, o cientista é um contato laboratorial, é um contato pela internet e pelas revistas científicas e pelos congressos e dentro do instituto que ele trabalha. Ele não fica sozinho. Não é possível ele fazer o acompanhamento, a descrição daquilo atualmente sem ter muitos recursos técnicos e computadores e equipes, né, trabalhando. Bom, então essa coisa da divulgação tem que ver com isso, na verdade. A ciência trabalha como um corpo gigantesco, uma mega máquina, né, que compõe vários cientistas e modos e meios. No campo das humanas, as ciências também elas variam. História, psicologia, linguística não trabalham igual. Mas elas têm a restrição, digamos assim, não é bem a restrição, mas a especificidade de que elas têm que trabalhar com uma realidade que não é generalizável da mesma forma como é na física. Então, as ciências físicas são as ciências do geral, né? A água ferve a 100 graus nas condições normais de temperatura e pressão em qualquer lugar, em qualquer época. Já as mesmas condições sociais não geram o mesmo efeito social, ou as mesmas situações não geram, de uma pessoa não geram a mesma resposta psicológica, muito pelo contrário. A psicanálise, por exemplo, ela tem as suas matrizes de entendimento, os seus conceitos, mas ela vai estudar um por um, né? Vai fazer análise daquele sujeito, né? A psicanálise e a psicologia trabalham com o sujeito, né? E as ciências sociais trabalham na relação do sujeito com o social. Mas sempre é algo imponderável, não dá para você predeterminar, como no caso das ciências físicas, porque tem essa abertura total que é a presença do sujeito, né? Que é criativo, não responde igual, etc. A mesma coisa acontece nas ciências da linguagem também, né? Então, só um exemplo, né? Você tem as mesmas vogais de português e de outra língua, mas não são as mesmas, tá? Então, quando eu pronuncio, isso sem falar das variações, por exemplo, em inglês você tem o som de O e tem o som de OU, tem A e EI, mas o A em inglês não é igual ao A em português. O EI em inglês não é igual ao EI em português, entendeu? Parece assim, é próximo, mas não é igual. O ponto de articulação nunca é igual, a abertura nunca é igual e tal. Só que dentro, aí a gente pensa, o português, as vogais, isso vale para todos os fonemas. As vogais do português do Brasil não são iguais às vogais do inglês dos Estados Unidos, mas também não são iguais às vogais do português de Portugal, nem de nenhum outro lugar. Só que dentro do Brasil, em cada região, as vogais não são iguais também. Parecem iguais, mas há mínimas diferenças. Só que dentro do Rio de Janeiro, também as vogais não são iguais em cada bairro do Rio de Janeiro. Só que em cada casa, a família já produz o seu modo típico, né? Então, o idioleto, aquelas variações que são de uma pessoa. Isso acontece do irmão para o irmão. Então, dentro da mesma casa também há variações. E mais, a própria pessoa, se ela falar, quando ela fala uma palavra que tem o fonema A, nunca ela produz o A exatamente igual. Existem laboratórios de linguística que têm equipamentos físicos muito sensíveis que captam as vibrações e veem que eventualmente alguma coisa pode ser igual, mas a variação, a própria pessoa varia o tempo todo. Então,
Tudo que é do campo das ciências humanas é como aquele livro sobre a filosofia do Gilles Deleuze. É variação, entendeu? São variações, né? Que não é à toa que eu falo isso, porque o Gilles Deleuze foi uma das grandes questões dele é repensar e reinventar as ciências humanas. Ele considera que as ciências humanas estão num estágio altamente escravizatório e é preciso reinventá-las, não abandoná-las. Isso seria loucura, né? Absurdo. Então, o teórico que vai fazer uma pesquisa no campo das ciências humanas e tem que fazer observações junto às pessoas. Por exemplo, na educação, ele pode fazer observações em salas de aula, em várias situações em que tem aquela faixa etária que ele está. Por exemplo, se for crianças da 6ª série, ele pode observá-las em casa, nas brincadeiras, no parque, em sala de aula, ler redações, ler outros tipos de texto, ler o que eles escrevem na internet, recolher isso, né? Fazer entrevistas com elas, os pais, com os professores. Isso tudo a gente chama de corpus. Em latim quer dizer corpo. O plural é corpi. É a segunda declinação, é o substantivo da segunda declinação. O singular é us, o plural do nominativo, que é a forma do sujeito, é i. Então, é corpus, corpi. E esse corpus, ele vai ser uma das camadas do bolo, né? É necessário sempre ter 3 camadas no bolo. Eu vou colocar o bolo branco, que é nata, vermelho, que é como é que chama aquilo? Como é que chama? Esqueci. Morango, e verde, que é menta, tá? Então, a camada verde é o corpus. A camada branca a camada vermelha, vou botar vermelha, são os teóricos que você lê e você usa. Podem ser teóricos que falaram especificamente sobre leitura naquela série, ou falaram sobre leitura, ou falaram de qualquer coisa que você consiga articular com o teu pensamento a respeito. Inclusive, não precisam ser teóricos da educação, eles podem ser de qualquer campo. Geralmente do campo das ciências humanas, mas podem ser de qualquer campo. Se você conseguir o Maturana e o Francisco Varela, eles fazem um trabalho muito original e muito grandioso a respeito da inteligência humana e da sociedade. Então, ele, apesar de ser um trabalho de biologia, ele quer dizer, em sendo um trabalho de biologia, ele pode ser relacionado tranquilamente com questões humanas, como, por exemplo, a educação. Depois, você tem que ter a tua articulação e a tua leitura, né? É inaceitável que um estudante, ou um professor, ou um pesquisador, ou um escritor, ou um teórico, apenas cite outros teóricos. Isso é um trabalho, pode ser até uma brincadeira, pode ser uma coisa experimental, pode ser muito interessante, como uma colagem dadaísta. Cut Up the Burrows fez um livro só com trechos, pegos, não dá referência, pego aqui ali e tal. É uma técnica literária e artística do dadaísmo no quadro, de colar coisas e tal. Você pode imaginar isso na teoria. Tem uma coisa assim nesse cara, Zygmunt Bauman, que ele fez um livro em que ele cita muito e ele não bota as referências. Então, não tem diferença nenhuma. Onde está falando ele, onde está falando uma citação, seja ela teórica ou seja de qualquer outro campo, ele não bota a referência e não faz separação. Não bota aspas, não faz recuo de margem, não muda o tamanho da fonte, espaçamento. Mas aí, ele pode fazer isso no estágio em que ele é um teórico já bastante respeitado e como uma experimentação mesmo, né? que se aparenta, como eu falei, com o Cut Up the Burrows, se aparenta também com o dadaísmo das artes plásticas. Mas, assim, quase sempre você vai ver os teóricos fazendo a citação. Ótimo. Agora, você não pode se restringir à citação. O ser humano não é um papagaio, ele não repete. Ele sempre, ao repetir, ele atribui um sentido para aquilo. Como falou Platão. Então, é preciso que você se coloque, né? Como falou fulano, como falou José Pacheco. Aí José Pacheco fala, José Pacheco falou isso. E daí? Ele falou, ele não é a palavra da pitonisa, entendeu? Ele falou, o que eu faço com isso?
eu concordo, eu discordo, porque ele não está vendo a mesma realidade que eu, mesmo até quando é próximo, às vezes o teórico não é próximo, está em outro país, está em outra época. O Jean Pacheco vem muito no Brasil, fala muito do Brasil, mas Piaget não. Agora, eu posso usar Piaget ou Vygotsky, mas eu não posso usar o Vygotsky como se ele fosse uma verdade revelada. Eu tenho que pegar e articular ele com o corpus e com o meu pensamento. Agora, para ficar bom mesmo, não é um bolo. Então tem que ter as 3 níveis, né? O corpus, os teóricos e a sua construção teórica a respeito, a sua voz. É um trílogo, um diálogo de três, mas não é uma polifonia, porque o corpus é muito, muito vário e também a teoria é muito vária e você é muito vário também. Agora, não é um bolo. São 3 fios, cada um de uma cor, que você vai fazer um artesanato, vai fazer um cinto com eles, você vai trançar. Então, seria ridículo e muito antiproducente se o trabalho tivesse 10 páginas de corpus, 10 páginas de teóricos e 10 páginas de você falando. Você tem que fazer o entrelaçamento disso. Assim você já começa a fazer um trabalho decente, tá bom?